O ex-governador de São Paulo e atual eleito vice-presidente falava sobre justamente não vai ser um governo gastador. Bom, eu até brinquei com o Matheus Hector no início sobre o óculos, que o Marco falou, estilo intelectual. Então você é um homem dos números. Me diga, Matheus, é igual o carro velho? A gente compra achando que não vai gastar, mas acaba gastando? William, eu sou economista, né? E a primeiro momento eu fico muito preocupado com o que está se ventilando nesse texto dessa proposta de emenda constitucional. Ainda não foi apresentado o texto, até porque o governo não foi empossado. E o que se diz é que houve uma sugestão entregue para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e na sequência para o presidente da Câmara, Arthur Lira. O que se traz dentro do texto? Primeiro, uma licença para gastar de 175 bilhões, que seria todo o valor integral do Bolsa Família, e mais 23 bilhões destinados a alguns investimentos, caso ocorresse, entre aspas, excesso de arrecadação. Esse texto, nessa forma apresentado, ele é muito preocupante, sim. Ele dá uma licença muito grande do governo para gastar e pode elevar consideravelmente a nossa relação de dívida PIB. Lembrando que o mais importante, quando a gente está falando de endividamento do Estado, é a trajetória e não necessariamente o nível. A gente está num patamar hoje baixo de dívida PIB, não porque a gente fez algum ajuste fiscal, mas sim porque a inflação foi muito alta e a nossa dívida bruta continua grande. Bem, existe algum ponto aí que eu acho muito interessante ressaltar, que para a gente colocar o auxílio que está de R$400 para R$600, bastaria 50 bilhões. E para a gente incluir os 150 para cada criança, bastaria mais 20. Então, o futuro governo está sendo muito ousado nessa proposição nesse momento. Bem, eu gostaria de dizer um ponto que eu acredito que vai ser a grande divergência desse debate, que eu acredito que essa PEC tem um pai e uma mãe. A pai, o presidente Lula, e a mãe, o presidente Bolsonaro. Durante o debate eleitoral, ambos candidatos sistematicamente falaram que iam dar um Auxílio Brasil ou um Bolsa Família no valor de R$600, sendo que o próprio presidente Bolsonaro apresentou uma lei de orçamento, uma LOA, não prevendo isso. Claramente, o que a gente viveu durante essas eleições foi um grande estelionato eleitoral. Bom, Marco Antônio Costa, vamos lá. Eu fiz a provocação a ele, vou fazer a você. É igual o carro velho, quando a gente compra, a gente acha que não vai ter gasto, mas acaba tendo. Olha, William, quando você vota em petista, em esquerdista, em progressista, na verdade, você nem sabe até onde vai o buraco no rombo de orçamento, de inabilidade de gestão de empresas estatais, para não falar em corrupção das próprias empresas estatais. O problema do excesso de cargos públicos, do excesso de cargos comissionados, o aumento e o inchaço da máquina pública, o descontrole com os gastos do governo, isso tudo é sim uma herança maldita, maliciosa, malévola, tenebrosa de gestões petistas que levaram o país para o buraco em 2015. A gente viveu isso na pele. Não é possível que a gente não tenha memória de curto prazo para enxergar o tamanho da estupidez que foi da corrupção deslavada de petista gerindo estatal. Colocar um aloprado, um maluco, que de maluco não tem nada, né? Porque eles enchem o bolso de grana, somem com dinheiro e quando devolvem 1/100º daquilo que desapareceu, evaporou. A gente está falando de estatal dando prejuízo. Eu vou falar, a questão técnica do orçamento agora é só a ponta do iceberg. É o cheque especial que é o começo da maldade que a gente vai enfrentar dentro de uma gestão petista que a gente sabe qual é a história. O enredo está aí para mostrar. A gente tem um histórico recente. Não é a ponta do iceberg. A gente tem um passado recente. Essa é a discussão mais importante que a gente tem com o país para os próximos 4 e 10 anos. E eu acho que a gente precisa... Posso? Só para concluir. Eu entendo, Matheus, quando você faz uma análise hipotética, mas para mim isso é fruto de economia criativa, é brincar de desenvolvimentista que nem o Ciro Gomes faz. Não é isso. Quem propôs uma LOA de R$400 e propôs na campanha um auxílio de 600 e com linhas de orçamento zeradas que pariam programas foi o presidente Bolsonaro. Você concorda comigo que houve estelionato eleitoral por parte do presidente Bolsonaro também? Estelionato eleitoral, isso é narrativa delirante da esquerda. Ele jogou
uma proposta de lei de orçamento anual, uma LOA para o ano que vem, escondendo propostas de campanha, sendo que foi ele que apresentou. Você só responda, daí o jeito que você conclui. Você concorda que houve estelionato eleitoral? Paulo Guedes já enfrentou essa questão várias vezes, inclusive ele falou... Sim, furando o teto, apresentando o PEC dos precatórios, apresentando o PEC kamikaze, apresentando um monte de coisa. O governo Bolsonaro sistematicamente rompeu o teto. Pós-pandemia, diga-se de passagem. Só deixa eu terminar o ponto aqui. As questões que você traz, e de novo, a gente pode brincar de tática esquerdista, de você levantar a cortina de fumaça, inventando que a PEC dos precatórios foi um problema que surgiu no Executivo, Marco, quando ele surgiu no Judiciário. Quem está levantando uma cortina de fumaça é você em dizer as gestões erradas do PT no passado? César, eu não sei. Acho que os progressistas, quando vêm para esse programa, eles tomam algum tipo de estimulante, porque eles interrompem o tempo todo. Deixa eu só concluir o raciocínio, já te passo a palavra. Quando você tem a PEC dos precatórios, essa é uma situação que o Judiciário colocou uma bomba relógio no colo do Executivo, bem específica. A questão do teto, que foi enfrentada já pelo Paulo Guedes e discutida e debatida de maneira séria, também já foi resolvida. A PEC, que foi chamada de kamikaze, não tinha nada de kamikaze, porque a gente viu o problema que a gente enfrentou da pandemia e da situação 2 anos depois da pandemia. Situação também de problema Marco, com relação à guerra na Ucrânia. A PEC kamikaze não tem nada a ver com guerra na Ucrânia e nada a ver com pandemia. Só para concluir. Isso foi só uma licença para o governo poder gastar até dezembro mais com auxílio e com outros auxílios, como auxílio taxista, para aumentar a popularidade de um governo que estava em total descrédito. Não tem nada a ver com guerra na Ucrânia. Sejamos diretos com os telespectadores. Matheus, você pode ser bem criativo, a gente pode inventar os argumentos que vão ser utilizados com relação a tudo isso. Mas o histórico não mente. O histórico desse governo com relação a gasto da máquina pública quebrou recorde de economia. Olha, eu concordo com você quando a gente diz do Brasil, do período do governo Dilma. No governo Lula, a gente viu 8 anos de superávit primário. E só não teve um ajuste fiscal de longo prazo porque Dilma assumiu o Ministério da Casa Civil e impediu que o Antônio Palocci fizesse o ajuste fiscal de longo prazo. Comparativamente, César, inclusive... O governo Lula não entregou 8 anos de superávit primário? Matheus. Se você... Não, Matheus, a gente está tentando... Deixa eu só terminar, eu já te passo. A gente viu exatamente um governo de responsabilidade na gestão fiscal, na gestão da máquina pública, sem esquema de corrupção. Ponto. Essa foi a leitura histórica do governo Bolsonaro. Aí você faz uma comparação com Dilma e com Lula, você vai ver, inclusive, que o Brasil, na época que você fala que o Brasil cresceu tanto do Lula... Eu não falei que cresceu, eu falei que fez superávit primário. Foi um dos países que menos cresceu comparativamente com os demais do mundo, inclusive pela fase que o mundo vivia. Então você tem que ter um elemento comparativo para conseguir saber se a gente cresceu de fato como deveríamos crescer ou se a gente cresceu lá no final da conta, lá na rasteira, no rabo de todos. Então tem que ficar muito claro isso, porque esse é um discurso usado para enganar muita gente. Falar, na época da prosperidade... Não, e outra coisa, qual foi o custo dessa prosperidade? Porque a máquina pública só cresceu, as estatais foram todas roubadas, o dinheiro foi usado para mensalão, depois para petrolão. Quer dizer, tem que ser muito cego para não enxergar Matheus, o que aconteceu durante a gestão petista no poder. Como você ficou calado, acredito que você está concordando com o Marco. Não estou concordando com nada. Então, você faz uma pergunta para o Marco e o Marco não responde, tenta usar argumentos do passado e frases prontas, sendo que o desafio fiscal que a gente tem no Brasil ele é muito sério e a gente precisa dar uma resposta para o eleitor. Não adianta você dizer que você teve roubo estatal, que você teve roubalheira, apesar de você ter um mau track record do passado e não dar soluções e não responderem os reais problemas que a gente tem para o Brasil nesse momento. Eu pergunto para o Marco, como que a gente vai aumentar o Auxílio Brasil / Bolsa Família para R$600, sendo que o seu candidato a presidente propôs isso? Sim. Como que a gente vai pôr isso no orçamento? Da onde a gente vai tirar esses 40 bilhões? E deixa eu te falar um negócio. É ótima essa pergunta, da onde a gente vai tirar esses 40 bilhões? É ótima essa pergunta. Quando você tem redução dos gastos... Aonde? Presta atenção. Não, mas aonde? Quando você tem redução dos gastos com a máquina pública, você abre espaço para que você aonde consiga... cortar na máquina pública, sendo que a gente tem obrigações de gasto pessoal, Mateus, gasto de aposentadoria. Eu quero saber, aonde a gente vai tirar Mateus, 40 bilhões por ano para pagar só o reajuste para 600 que o Bolsonaro pedia? Não vire um mini César. Só te peço isso. Desculpa. Não vire um mini César. Por favor. Mas me diga onde vai tirar 40 bilhões. Não vira um César. Não vira um César. Vamos lá. Perdão, com mais 150 e 60, Bia. Vamos lá. Olha, a fala do Alckmin está pronta. Vamos deixar de lado a economia criativa do Matheus e vamos olhar para como foi gerida a economia brasileira nesses últimos anos. O que permitiu que a gente conseguisse ter gasto
com programas sociais do governo foi a boa gestão, uma gestão feita de maneira íntegra, de maneira correta, adequada das estatais. Não foi. As estatais não têm nada a ver com orçamento. Como nunca... A gente está falando de orçamento primário, que é o orçamento aprovado no Congresso. A gente não está falando de estatal. A gente não está falando de receita. A gente está falando de uma limitação de despejo. A gente conseguiu aumentar o auxílio nesse ano por um simples motivo. Quem senta nessa cadeira padece do mal de ser mal educado. Para permitir que o Paulo Guedes e o Bolsonaro furassem o teto. Assim foi pago. E por 8 meses. Não previa para o ano que vem. Foi o estelionato. Aumentaram o auxílio em ano eleitoral com o objetivo de se reeleger e não ganhar a eleição. Agora eu volto para minha pergunta e não me compare ao César, por favor, porque eu estou debatendo ideias aqui com você. Eu só te perguntei uma coisa muito simples. Da onde a gente vai tirar 60 bilhões, Marco? E a outra coisa, além disso, você falou que a gente conseguiu por causa de dinheiro estatais. O dinheiro da estatal não entra em limitação de teto. Isso é aumento de receita. César, eu estou te fazendo uma pergunta técnica. Aonde a gente vai tirar 60 bilhões? Meu Deus do céu. Posso? Senhores, nós vamos mostrar agora a sonora do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Está no ponto. Roda, por favor. O presidente Lula, se a gente pegar os seus 2 mandatos, a marca foi a responsabilidade fiscal. Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise, né, socioeconômica, e de outro lado o funcionamento do Estado. Você não pode parar a obra, não tem recurso sequer previsto no orçamento para o ano que vem para poder dar continuidade às obras. Não há nada mais caro do que obra parada, e também ter o mínimo para investimento, porque isso vai ser importante na retomada do crescimento econômico. Então, são coisas, a questão da ancoragem fiscal, ela vai ser debatida com mais calma, não é nesse momento. Então, Marco Antônio, a esquerda ela propõe um governo mais forte, com mais gastos, com mais ministérios, e nós pagamos por isso. Ele te fez uma pergunta muito objetiva, de onde tirar os 40 bilhões de reais? Sim. Fato é, se você não tem de onde tirar, como é que você vai gastar? Exato, a conta não fecha. Quando você tem criação de mais cargos, você coloca a máquina pública numa situação terrível, ainda mais com a lógica desenvolvimentista de um governo socialista. É inegável isso. O Matheus fala toda hora em estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral ficou consagrado pelo PT, nas mãos do PT. A campanha do PT foi um grandíssimo estelionato eleitoral, onde o Lula falava uma coisa, depois não aguentava a sustentação daquilo que ele tinha acabado de falar. Isso com relação a vários temas. Temas de caráter ideológico, temas de caráter econômico. Ele nem falou. O pessoal que votou nele votou num cheque em branco, que agora a gente está vendo o custo desse cheque em branco. É um baita de um papo furado esse negócio de falar, atribuir ao Bolsonaro, Marcos, desgoverno, atribuir ao Bolsonaro, propõe um auxílio para Bolsa Família de R$600. Matheus, deixa eu só concluir o raciocínio para você refutar. Deixa eu só concluir. Os dois tinham a mesma. Matheus, deixa eu concluir. Os dois defendiam a mesma coisa. Raciocínio. Isso daí... Não, só fazer um recado. Eu não sei o que você lembra acontece. Na última semana, nessa cadeira, você lembra na última semana, vira libertinagem quando você teve a discussão sobre o aumento do salário mínimo e a postura do Paulo Guedes foi igual do Onyx Lorenzoni, que eu vou dar um salário maior que o seu, vou dar um salário maior que o seu. Eu tô falando, ambos proporam um plano de governo fiscalmente irresponsável ao primeiro momento. Isso que eu tô querendo dizer. Os dois não proporam R$600 de Auxílio Brasil / Bolsa Família? Me responda, Marco. Matheus, os dois, sim ou não? Eu vou poder concluir o meu raciocínio antes de você ficar me inquirindo aqui. É que você está fugindo e falando que eu sou socialista, falando que eu faço matemática criativa. Mas eu só estou te fazendo uma pergunta muito simples. Me da onde a gente vai tirar o dinheiro? Ambos proporam a mesma coisa. Então você está falando que o Lula é estelionatário também? A gente tem um desafio fiscal absurdo. Então o Lula é estelionatário também? Eu acho que nesse Agora virou desafio? Você chamou o Bolsonaro de estelionatário. Eu não acho que é um estelionato eleitoral. Se o Bolsonaro foi estelionatário por defender a mesma coisa que o Lula está falando, eu não estou aqui para ser um advogado irrevogável do presidente Lula, nem dar cheque branco a ninguém. Mas quem apresentou a lei de orçamento foi Bolsonaro, não foi o presidente Lula. Você tem que se decidir se você vai chamar o Bolsonaro de estelionatário e vai falar que agora o que está sendo enfrentado pelo Alckmin e pelo Lula é um grande desafio para encontrar no orçamento. Eu te mando um orçamento. Eu te mando um orçamento. Eu não prevejo o quanto eu vou gastar nesse orçamento e proponho na minha própria campanha, sendo que eu tenho o poder de mandar orçamento, que eu vou gastar R$600 no auxílio.
e eu mando uma proposta com 400. Como haveria um estelionato da oposição, sendo que quem manda o orçamento é o governo? Não tem quem manda o orçamento é o governo. Agora, a questão fiscal continua o mesmo. Agora, eu tenho uma proposta para a gente qualificar mais esse debate. Primeiro, não vamos olhar para trás no governo Jair Bolsonaro. É muito fácil você e não olhar vamos olhar 2 passos para trás em períodos do PT que, diga-se de passagem, muitos foram nefastos para a economia. A questão é como que a gente vai resolver esse problema para frente. A gente tem um grande desafio social e um grande desafio de responsabilidade fiscal. Eu acho que assim, a gente vai ter que achar um espaço para fazer corte de gastos, isso é inevitável, mas mais do que isso nesse momento é o estabelecimento de um novo marco fiscal que a gente tem que ter no país. Agora, então, já que você quer olhar para frente, então me responda essa pergunta. Se você tem um governo comprometido de maneira responsável com gastos da máquina pública e você tem outro governo mostrando que vai aumentar o tamanho da máquina pública e ao mesmo tempo quer gastar toda essa grana com projetos de infraestrutura, você não sabe de onde vai vir o dinheiro, e com programas sociais. Agora você vai tratar para mim, você vai falar para mim que isso é um desafio. Marco, os projetos já estão em andamento. Foi mandado um orçamento zerado e as obras ficariam paradas. É só você ver, o orçamento da farmácia popular, por exemplo, está zerado. O programa pararia caso a gente não tivesse. Eu critiquei a PEC. Eu não tenho nenhum problema de fazer nenhuma meia-culpa e me eximir de qualquer crítica. A PEC, ela tá exagerada. Não, eles mandaram 193 bi, sendo que só para você bancar os dois bastaria 60. Eu quero que você me responda. Agora você vem numa narrativa que ela é muito fácil. Não é narrativa, é número. É orçamento, Marco. A gente não está falando de número. Eu quero que você equilibre a conta. A gente está falando de número, a gente não está falando de ideologia. Não vamos ideologizar a questão mais importante do Brasil. Porque se a gente tiver um descalabro fiscal, primeiro, a gente vai ter um aumento de expectativa de juros, isso vai reduzir crescimento, você vai aumentar a expectativa de inflação, e quando você aumenta a expectativa de inflação, você tem mais inflação, e quem vai pagar é o mais pobre. A gente não pode ideologizar esse debate, a gente tem que ser muito sério com quem está assistindo a gente. Agora, dizer que a questão de criação de mais ministérios ou criação de mais cargos, isso não resolve. Isso é muito pouco. O gasto fiscal de você fazer um secretário executivo virar ministro é quanto mais? 10 mil reais? Ah, tá bom, criou mais, 330 milhões. Economia criativa. É muito pouco, não. Eu tô falando aonde a gente vai tirar o dinheiro. Eu tô propondo a gente fazer uma discussão de alto nível. A discussão de alto nível é a seguinte: a margem de manobra que o governo tem de recurso que ele pode dispor é muito pequena, comparativamente com o que ele arrecada. Perfeito, concordamos. Quando você tem um governo, então a maior parte da grana que o governo gasta é com folha. Perfeito, concordamos. Servidor público. E aposentadoria também. Meu amigo. Tem um governo que está entrando aí que está falando que vai criar muito mais cargo público. Onde diz que vai criar mais cargo público? A promessa inteira de campanha do PT é essa. Criar mais cargo público. Em várias áreas. Tudo é público, tudo é dentro do Estado. Na educação eles prometeram isso, na saúde eles prometeram isso. Eles prometeram isso em tudo. Foi proposto no segundo turno zerar a fila do SUS, que foi proposta incorporada da candidata Simone Tebet. Tudo por meio da criação de cargo público. E você precisa ter investimento para zerar a fila do SUS. Tudo por meio da criação do Casa Verde e Amarela, voltando Minha Casa Minha Vida. Eles querem aumentar o tamanho mas a gente do não está serviço falando de público cargo. brasileiro. Você está falando que a gente vai resolver o problema fiscal do Brasil. O maior problema da máquina você está falando que a gente vai resolver a gente vai agravar o problema fiscal aumentando o número de ministérios. Eu estou falando da onde a gente vai tirar esses 60 bilhões.